E chega no momento da conversa que o pai decide ouvir o que estava acontecendo com o filho, e o filho reclama: ô pai, esse meu irmão aí, ele saiu daqui. Aliás, esse meu irmão não, ele fala, esse teu filho. Ele não está considerando como seu irmão. Esse teu filho aí, ele gastou o dinheiro que era nosso, era do senhor, ele gastou com meretrizes. E aí você percebe que existem algumas inverdades aqui. O filho não é santo. O filho mais velho, ele podia ser trabalhador. Ele podia ter permanecido ali diferente do filho mais novo, mas santo ele não é, porque primeiro que ele está mentindo. Em que lugar desse texto está dito que o filho mais moço gastou o dinheiro com meretrizes? Não diz isso em lugar nenhum. O texto diz que o filho saiu e desperdiçou todos os seus bens, mas não diz que ele gastou com meretrizes, com beberrices. E às vezes a gente vê peças onde as pessoas contam isso como se isso fosse verdade, mas não há um único versículo na Bíblia que diga que isso é verdade. Mas tudo bem, suponhamos que seja verdade. O pai o perdoou, e o dinheiro que foi gasto não era o dinheiro do pai, e nem era o dinheiro do irmão mais velho, porque os haveres foram divididos em 3 partes, e o que ele gastou era realmente dele. E agora o que ele estava recebendo não era dele, era apenas graça e favor de um pai amoroso que decidiu repartir o que ainda era seu com o seu filho. Então aquele moço, por nenhum desses argumentos que ele usou, ele tinha justificativo, um argumento justo para pleitear com o pai, para brigar com o pai por aquilo que o pai fez. Mas o pai, entendendo o que estava acontecendo, dá uma resposta, e essa resposta é o que realmente Jesus usou para impactar a vida daqueles cristãos que tinham, aqueles judeus que tinham perdido o rumo da felicidade. O pai chega para aquele filho mais velho e diz: mas filho, pense bem, tudo que eu tenho aqui é seu. Ele está dizendo: olha, a sua parte é sua e a minha também é sua. Tudo que eu tenho aqui é seu. É como se ele dissesse assim: se você quisesse um novilho para festejar com os seus amigos, era só você matar, é seu. Se você quisesse fazer festa toda semana, era só você fazer, porque tudo que tem aqui é seu. Você está infeliz porque você, igualzinho a seu irmão, você se afastou de mim. Ele se afastou porque ele achou que a felicidade estava do lado de lá. E você se afastou porque você achou que a felicidade estava em merecer. Aquele filho estava constantemente esperando que o pai reconhecesse ou desse a ele algum tipo de crédito e de mérito pelo trabalho que ele estava fazendo, quando na realidade ele tinha que viver e desfrutar daquilo que o pai graciosamente já tinha dito que era dele. E então aqui o Senhor Jesus colocou aqueles judeus contra a parede e disse: olha o que vocês estão fazendo. O pai me mandou buscar pecadores para salvá-los, gente que estava perdida, gente que estava morta, para recuperá-los, e vocês, ao invés de se alegrarem no pai e se alegrarem com a missão do pai, vocês estão bravos porque eu estou conversando com pecadores. Vejam só, se não é isso que acontece conosco, cristãos. Tem aqueles filhos desobedientes que saem, e aí quando um filho desobediente desse volta, às vezes a gente fica no banco cutucando a esposa ou a esposa. Ó, você viu quem está aí? Fulano. Poxa vida, né? Não tem vergonha na cara. Já perceberam que a gente faz isso? Aí a gente percebe o quão infeliz a gente é, né? A gente deveria se alegrar junto com o pai por um pecador que se arrepende. A gente faz o quê? Faz igual esse irmãozinho aqui, fica com raiva. Porque esse irmão mais velho aqui, na realidade, ele é um cara infeliz dentro da casa do pai. Se a felicidade está na presença de Deus, e nós sabemos disso porque o texto deixou bastante claro, também é verdade que tem gente que desfruta de infelicidade na presença de Deus, mas não por culpa de Deus. Por culpa do nosso próprio coração distanciado de Deus, dentro da casa de Deus. Já viu isso? Pessoas que se afastam, não de corpo, mas se afastam de alma. Isso acontece às vezes no casamento. Isso às vezes acontece na relação pai e filho. E este exemplo está registrado aqui, porque também acontece na relação nossa com Deus. Tem gente que às vezes vem para a casa de Deus, mas como o próprio Senhor denunciou no Antigo Testamento, esse povo me louva com os lábios, mas o coração dele está distante de mim. E aí não se alegra com as coisas que alegram o coração de Deus.
E aí não se alegra com as coisas que alegram o povo de Deus. E aí não se alegra mais com arrependimento. E aí não se alegra mais com a salvação dos homens. Porque a gente está procurando a felicidade talvez no dinheiro, talvez no patrimônio, talvez na realização, talvez na popularidade, talvez no poder. E a gente, mesmo sendo crente, vive uma vida miseravelmente infeliz. Porque a gente perdeu o rumo da felicidade. E aqui Jesus está dizendo para eles: vocês podem e devem ser felizes na casa do Pai. Primeiro porque, se vocês querem muitas coisas, vocês precisam lembrar, Deus é o dono do ouro e da prata, vocês podem ter. Aquilo que Deus aprovar para vocês, mas vocês podem ter. Porque vocês têm diante de vocês um Pai que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto vocês pedirem ou pensarem. Já ouviram a história de um rapaz que tinha o sonho de fazer uma viagem, um cruzeiro? Ele trabalhou muito, trabalhou horrivelmente para conseguir o dinheiro de comprar uma passagem de um cruzeiro. E na afobação dele, depois de comprar a passagem, ele lembrou que ele não tinha dinheiro para pagar as despesas daqueles 10 dias que ele ia passar na viagem de cruzeiro. Na afobação dele também, ele não leu o bilhete dele. E ele imaginou consigo mesmo: não, eu vou para o cruzeiro, eu vou levar um saco de pão, vou levar pasta, essa história é uma história americana, vou levar um monte de tubo de pasta de amendoim, vou comer pão com pasta de amendoim, porque o que importa é realizar o meu sonho de fazer uma viagem de cruzeiro. E aí ele entrou no primeiro dia, ficava para lá, para cá, olhava o mar, se deliciava com aquela viagem, e ia para dentro da sua cabine e passava creme de amendoim no pão e comia. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bom. Afinal de contas eu estou realizando o meu sonho. Segundo dia, que bom, que alegria, cruzeiro. Só não está bom essa parte do pão com creme de amendoim, porque afinal de contas, 10 dias já está no segundo, eu não estou aguentando mais. Terceiro dia ele olhou para o pão, um creme de amendoim e falou: não dá. E ele passava lá pelo saguão do navio, via aqueles restaurantes, e via aquele povo comendo, e o dia inteiro comida exposta para tudo enquanto é canto, e ele não tinha nem um centavo para comprar comida. No quinto dia ele não aguentou mais, ele procurou um tripulante do navio e falou assim: olha, eu descasco batata, eu lavo qualquer coisa, pode me enfiar lá no fundo do navio, no porão, mas me deixa comer alguma outra coisa diferente de pão com creme de amendoim, que eu não aguento mais isso. Aí o tripulante falou: mas cadê o seu bilhete, moço? Aí tá aqui. Olha, o senhor não leu aqui, ó? Esse bilhete dá acesso a tudo que é servido nesse navio. Está comendo pão com pasta de amendoim que o senhor quer. Isso aqui não é teologia da prosperidade, pode ficar tranquilo, viu, irmãos? Eu sou contra isso. Isso daqui é consciência de que nós temos um Deus todo-poderoso e que Ele pode fazer o impossível, que Ele supre as necessidades do seu povo, que Ele quer o bem do seu povo e que Ele mesmo nos ensinou a orar e clamar por aquilo que nós necessitamos. Ele enviou o seu Filho para dizer que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nosso coração, nós pediremos e Ele vai nos atender. Porque nós não vamos pedir também qualquer bobagem, nós vamos pedir aquilo que realmente combina com o projeto de Deus. E então a infelicidade que muitos cristãos vivem, ela não tem a ver com Deus, mas ela tem a ver com a nossa ignorância a respeito de qual é a vontade de Deus. Ela tem a ver com a nossa ignorância a respeito de qual é a missão de Deus. Ela tem a ver com a nossa ignorância a respeito daquilo que de fato pode trazer felicidade. Sejam bem honestos com o que eu vou perguntar para vocês agora. As coisas que nós podemos comprar nessa vida, elas de fato trazem felicidade? Ou você tem a mesma sensação que eu tenho, que a gente luta para comprar um negócio, a gente compra e o desencanto vem um mês depois? Você acha que no dia que eu estiver andando com um carro tal, nossa, isso é o supra-sumo da felicidade. Aí você compra o carro, 30 dias depois chega o boleto da primeira fatura do financiamento do carro. Ou vira o ano e chega o IPVA do carrão que você comprou. Você vai esse carro, aí você não sabe que você tem que pagar 4% do valor dele todo ano para o governo. A gente perde o encanto. Mas você quer ver perder mais rápido ainda? Você compra o mesmo carrão, seu vizinho compra um, numa versão acima da sua. A sua é câmbio mecânico, a dele é câmbio automático, ele chega e esfrega aquilo na sua cara e você fala: por que eu não comprei? E aí você começa a achar que seu carro não presta porque o do vizinho é um pouquinho melhor que o seu.
Então não existe coisa mais tola do que achar que a felicidade tem a ver com coisas. A felicidade tem a ver com Deus. Quer ver que é a felicidade de verdade? Nós começamos esse texto dizendo que os publicanos estavam reclamando porque Jesus comia com pecadores. Jesus afirma lá no versículo 10 que assim como a alegria quando algo que está perdido é achado, assim existe júbilo entre os anjos no céu quando um pecador se arrepende. Veja só, se algo é tão poderoso para fazer com que o céu entre em recesso para festejar, porque algo aconteceu aqui embaixo, como é que a gente pode imaginar que existe alguma coisa que possa trazer mais alegria para o coração de um homem, senão aquilo que provoca alegria no céu? Então toda alegria que você almeja sentir, ela não está nas coisas que você pode comprar, ela não está nas viagens que você pode fazer, mas toda alegria que você almeja sentir, está na plena consciência do que significa um pecador entrar por aquelas portas e se dobrar aqui, e se arrepender dos seus pecados, e receber a Cristo, e ter a certeza da vida eterna. Não existe alegria maior do que essa. E é com isso que um cristão precisa se alegrar. Os judeus estavam tristes, era uma nação triste, e Jesus está dizendo, vocês estão tristes porque vocês não sabem mais o que traz alegria. O que traz alegria é o que provoca alegria no coração do Pai. Se estar feliz é algo que depende de estar em Deus, experimentar essa felicidade é algo que depende de você entender o que alegra o coração de Deus, porque no dia que você entender isso, você vai ser feliz realmente. E o que alegra o coração de Deus é pecadores sendo transformados e salvos pelo poder de Cristo. Então, nós vamos para a conclusão disso. Diante dessa história, o pai chega para aquele filho e diz assim, filho, como é que eu não poderia me alegrar se o seu irmão estava morto e ele reviveu? Estava perdido e foi achado. Eu preciso me alegrar. E Jesus então se volta com essa história para aqueles seus ouvintes que estavam reclamando dele comer com pecadores e diz, como é que vocês podem reclamar de eu vir aqui procurar pessoas perdidas? Se é de fato essa a essência da minha missão e o que traz alegria para o meu coração. E o que provoca alegria no coração do Pai. E aí eu pergunto para você, como é que anda a sua alegria? O que te faz feliz? O que te deixa alegre? Alegria é estar em Deus. A alegria verdadeira que aqueles que estão em Deus podem desfrutar como um plus, como um bônus, é sermos ferramentas de Deus para que outras pessoas venham também conhecer o Senhor. Evangelho de João, o Senhor, quando está se despedindo dos seus apóstolos, do capítulo 14, 15, 16 e 17, ele tem uma conversa com eles no cenáculo. E nessa conversa com eles no cenáculo acontecem muitas coisas. Entre elas, Jesus inclusive lava os pés dos apóstolos. E depois de lavar os pés dos apóstolos, ele diz, vocês me chamam de mestre, não chamam? Pois bem, o servo é menor ou maior do que o mestre? O servo é menor. Se o mestre lava os pés, demonstrando a sua humildade, vocês também devem fazer o mesmo. E Jesus, é claro que ele não está dizendo que existe o mandamento de lavar os pés dos outros, não é isso. Mas Jesus está dizendo que através da humilhação, através da humildade dele, ele estava provando o amor dele por aquelas pessoas. Ele estava provando que ele veio para servir e não para ser servido. E se alguém quisesse segui-lo, deveria fazer o mesmo. E aí ele conclui, novo mandamento eu dou a vocês, que vos ameis uns aos outros como ele mudou o mandamento. E ele pode fazer isso. Ele diz, como eu vos amei. Não é mais como você ama a si mesmo, porque tem muita gente que não se ama. Então quando você diz, ame ao próximo como você ama a si mesmo, para muita gente isso não faz o menor sentido, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não se amam. E Jesus disse, ama o teu próximo como eu vos amei. E aí na continuação ele diz, porque vocês serão conhecidos por isso. É pelo amor. Vocês não vão ser conhecidos pela teologia, vocês não vão ser conhecidos pelas tradições, vocês não vão ser conhecidos pela justiça de vocês, porque nenhum de nós tem essa justiça. Mas nós só podemos ser conhecidos pelo amor. Porque
Porque é exatamente isso que nós vimos em Cristo. Por amor, Ele deixou a sua glória, se esvaziou e veio aqui para buscar e salvar pecadores. E é assim que nós devemos fazer, nos esvaziar de nós mesmos, nos submetermos muitas vezes a circunstâncias humilhantes, para buscarmos pessoas para serem salvas por Jesus. E então Jesus conclui lá o capítulo 13, dizendo: e isso que eu estou falando para vocês, eu estou falando para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus vai repetir essa expressão no capítulo 14, e depois vai repetir no capítulo 15, e depois vai repetir no capítulo 16, e no capítulo 17 Jesus se retira e vai orar e faz a famosa oração sacerdotal, e nessa oração sacerdotal ele pede ao Pai que nós sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai, para que a nossa alegria seja completa. Portanto, não existe ninguém neste mundo, neste universo inteiro, que esteja mais comprometido com a sua alegria e com a sua felicidade do que Cristo. E nós só podemos experimentar esta felicidade plena fazendo o que Jesus nos ensinou a fazer. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Como que cristãos podem viver numa alegria plena, esfuziante, cumprindo sua missão? Portanto, eu queria concluir dizendo para você o seguinte: se você está triste, achando que a felicidade está do lado de fora, não caia nessa cilada, não se engane. A felicidade está na presença de Deus. Então, busque a Deus, porque Ele mesmo disse que nós deveríamos buscá-lo enquanto nós podemos achar. Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor. Ah, pastor, já sou crente há muitos anos. Busque ao Senhor, porque mesmo crente a gente perde o rumo da felicidade. Segundo, se envolva com a missão de Cristo, porque se a missão de Cristo é recuperar pessoas que estão perdidas, e isso produz alegria no coração de quem vive no céu, quanto mais no seu. Você quer experimentar felicidade plena? Então, cumpra a missão de Jesus. E Jesus disse para nós: ide por todo mundo, fazei discípulo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão. Você não precisa sair da sua casa, porque esse ide aí não significa sair daqui e ir para outro lugar. Esse ide aí significa no seu cotidiano, indo para onde for, que você for, fazendo o que você estiver fazendo. Lembre que você deve sempre ser um discipulador. Você sempre deve ser aquele que traz a boa notícia de salvação. Alegre as pessoas com as quais você convive, dizendo para elas: existe saída para a sua vida, existe solução para o seu problema, existe salvação. E a resposta é Jesus. Quando você ver o sorriso que o poder do nome de Jesus vai produzir na boca de outras pessoas, o seu coração vai se alegrar. Mesmo se você não tiver dinheiro no bolso, mas o seu coração vai se alegrar. Porque é isso que traz alegria, saber que não apenas eu vou para o céu pela misericórdia de Deus, mas eu vou ser instrumento de Deus, ou estou sendo instrumento de Deus, para que outras pessoas também cheguem lá. Glorificar a Deus, irmãos, não é passar o domingo e todos os dias da semana cantando. E nós fomos criados para glorificar a Deus. Glorificar a Deus significa fazer com que outras pessoas conheçam a Deus e também glorifiquem a Deus. Não adianta eu saber cantar todas as músicas que já foram compostas para Deus, se eu não conseguir levar nenhum único indivíduo a agradecer a Deus pela existência da minha vida. Quando você faz alguma coisa bem feita no seu trabalho e as pessoas dizem: nossa, mas o que você está fazendo é muito bom, e você diz: não sou eu, é Deus. E a pessoa diz: então graças a Deus por você existir. Essa pessoa está glorificando a Deus, e você também, através da vida dela. E é isso que traz alegria para o coração. Esse é o rumo da felicidade. É quando Deus é o centro da minha vida, e a missão de Deus é o centro da minha vida, e o meu maior compromisso é com essa missão. Isso te fará feliz como nenhuma outra coisa pode te fazer. Nem o casamento, nem os filhos, nem o neto, nem o sucesso pode trazer a alegria que isso dá ao coração daqueles que entendem qual é o rumo da felicidade. Aqueles judeus, infelizmente, não entenderam isso. Eles continuaram a perseguir Jesus e o mataram. Mas Deus tinha um propósito com isso. Depois de algum tempo, muitos deles entenderam. E muitos deles se tornaram também instrumentos de Deus. Lucas, o médico que nos escreveu
esta passagem, um historiador que acompanhou o apóstolo Paulo em toda a sua missão, Lucas, muito mais do que médico do corpo, ele foi médico do coração e da alma de muita gente, porque ele entendeu que mais do que ser médico e mais do que ser historiador, o que poderia trazer contentamento e realização ao seu coração era levar o nome de Jesus e fazer com que outras pessoas conhecessem essa história. Por isso ele escreveu esse evangelho. E eu pergunto, o que você pode fazer para que outros também conheçam a Jesus e sejam salvos? Eu sei que todos vocês têm um talento especial. Faça, porque é isso que vai trazer alegria para o seu coração. Viver na presença do Pai, cumprir a missão do Pai, se comprometer com aquilo que traz alegria no coração do Pai, porque o que traz alegria no coração do Pai vai trazer no seu também. Que Deus nos ajude a cumprir esta missão. A história do filho pródigo, na realidade é a história do pai pródigo, que mandou o seu filho para morrer em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos da nossa infelicidade e desfrutássemos da felicidade eterna.